Diz assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, seu desejo, e sobre ele dominará. Primeiro Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Nesse texto aqui nós vamos falar sobre o desejo do ser humano. Nós vemos que nesse estudo aqui, o relato que expressa bem a passagem, fala sobre o desejo que estava dominando Caim. Nós sabemos pela Bíblia que Caim, ele levou uma oferta de frutas, uma oferta de cereais, porque diz a Bíblia que ele era lavrador da terra. Mas a sua oferta foi rejeitada. Não porque Abel levou um animal, e esse animal, logicamente, foi derramado seu sangue, e Caim levou frutos da terra, não foi isso, né? Foi rejeitado porque o coração de Caim era nele. O coração de Caim, como diz o próprio apóstolo João, era o coração que era dominado por Satanás. E quando nós olhamos para a nossa característica humana, nós sabemos que o nosso corpo, segundo a palavra de Deus nos mostra, principalmente quando nós lemos em Gálatas capítulo 5, nós vemos que o nosso corpo ele tem várias imprecações, várias maldades, que se nós não dominarmos esses desejos que é citado em Gálatas capítulo 5, esses desejos vão fazer com que nós venhamos a pecar. Porque a partir do momento que o homem pecou, o pecado entrou no mundo, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12, nós sabemos que o homem ficou propício a pecar. Por isso que o homem ele luta para poder manter-se na presença de Deus. Porque o seu corpo, o seu recipiente, que é esse invólucro, né? Esse invólucro humano aqui, ele é revestido de maldades. Por isso que Paulo chega a dizer em Romanos 7,18 que nele não habitava bem algum. Que ele queria fazer o bem, mas o bem que ele queria fazer ele não conseguia. E o mal que ele não queria, esse ele praticava. Isso serve para nós. Nós não podemos esquecer disso. E o desejo que vem ao nosso coração é esse desejo que faz com que nós venhamos a pecar. Nós precisamos dominar esse desejo. Por isso que o apóstolo João diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós precisamos sempre fazer uma análise, uma autoanálise, e sabermos como nós vamos proceder diante das situações que porventura venham surgir. Porque é certeza que problemas e aflições surgirão. Mas a resoluta maior aí, né, vamos dizer assim, não é se o problema vem ou não, porque o problema virá. O mais importante é saber como nós vamos reagir diante dos problemas que surgirão. Do desejo que vem sobre nós, desejo de ira, desejo de pecar, desejo da idolatria, desejo do adultério, desejo da corrupção, o desejo de ofender. Então, esse desejo está sobre nós. E nós temos que ter cuidado para dominar esses desejos. Porque se nós deixarmos a concupiscência da carne, que são os desejos da carne,
A carne cobiça através, logicamente, das nossas células, dos nossos neurônios, que esse desejo ele vem através dos nossos olhos. Por isso que o apóstolo João, 1 João 2 e 15 a 17 diz, a concupiscência dos olhos. Então, o desejo da carne, que é motivado pelo pecado, o desejo, a concupiscência dos olhos. Aí vem a soberba da vida, nós nos tornamos soberbos, né? Então, nós podemos ter atitude de reconciliação, como está em 1 Coríntios 5,18, ou nós podemos ter o desejo de soberba. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós temos o desejo de soberba. Desejo de raiva, desejo de ira, desejo de praticar o que é errado, desejo de ofender. Por isso que nós vemos que nesses últimos dias que nós vivemos, e o apóstolo João fala isso, né? Em 1 João capítulo 2, versículo 18, que já é a última hora e o anticristo já está quase a se manifestar. E o desejo de quem vai seguir esse ser é um desejo de maldade, é um desejo de ódio. Pode ser religioso, mas ele não tem Cristo no coração. Tem pessoas que são religiosas, frequentam a religião, ele ora e acredita que porque ele ora ele é melhor do que os outros, ele ora e acredita porque ele ora em tal lugar, ele é mais importante, ele lê, estuda um hebraico, um grego, né? E acredita que por isso ele é mais importante do que os outros, em vez de nós focarmos em qual é o nosso objetivo. Tudo que nós fazemos na obra de Deus tem que ver qual é o nosso objetivo, qual é o processo final, o que nós vamos atingir. É para a glória de Deus? Deus será glorificado? O Senhor será exaltado? Ou será que nós estamos exaltando o nosso próprio nome? Se, por exemplo, eu fazendo esse mini estudo aqui, eu faço para a minha glória, Deus não recebe, Deus não me ouve, é em vão, estou perdendo meu tempo. Se a minha família que está fazendo um culto lá no lar, se nós fazemos por fazer, Deus não recebe, isso é uma abominação. A Bíblia fala que Israel, principalmente no livro de Isaías, né, o Senhor chega a dizer que era abominação as ofertas que se trazia, os animais, os sacrifícios, o corbã que se traziam, era uma abominação que Deus não recebia aquilo. Então nós temos que tomar atenção, prestar atenção, qual é o nosso desejo? O que nós desejamos? Desejamos estar com Cristo? Desejamos servir a Cristo? Ou desejamos o quê? Desejamos vivermos uma vida ao léu? Vivermos nossos padrões? Ou segundo os padrões bíblicos? Hoje nós vemos que tem pessoas que pregam a Bíblia de várias maneiras, de várias formas. Então tem pessoas que dizem que professam a Cristo, mas que Cristo é esse? Será que é o Cristo religioso? É o Cristo que não salva ninguém? Porque quem serve o Cristo verdadeiro, ele tem que ter uma mudança de vida. E é logicamente que essa mudança de vida, ela tem que ser vista pelos outros. Porque não existe mudança de vida que as pessoas não consigam perceber. Nós vemos aqui, a Bíblia nos mostra que quando Caim mudou, Deus falou, você mudou, o teu semblante descaiu, o teu coração se tornou negro. Domina o seu desejo, porque o desejo está na porta do seu coração, mas compete a você dominá-lo. O que aconteceu? Ele deu vazão para aquele desejo dele. E é difícil de entender, porque isso também é um espírito de anticristo, que está tomando conta das pessoas, e as pessoas não querem ouvir mais a voz de Deus. É tão forte aqui, tão impressionante o texto, que no versículo 10, a Bíblia disse a Elohim que a voz do sangue de Abel clamava desde a terra. Então Deus vai falar de uma forma figurativa para dizer que a voz do sangue, né, de Abel estava clamando desde a terra. Então, quando nós praticamos uma maldade, essa maldade era direcionada a uma outra pessoa. E se nós praticarmos essa maldade contra nós mesmos? Como tem pessoas hoje que se mutilam, pessoas que vamos dizer assim, elas mesmo colocam um peso sobre ela, querendo um castigo sobre ela.
ela também está ofendendo, porque nós somos templo do Espírito Santo, não está ofendendo a Deus. Paulo nos diz, 1 Coríntios capítulo 6, que nós somos templo do Espírito Santo. Então nós temos que dominar o nosso desejo. Nós temos que ter um desejo de adoração. Nós temos que ter temor e reverência. Nós temos que viver uma vida santa nesses últimos dias de emaranhado de confusão, em que as pessoas não sabem mais o que é servir a Deus. Né? É muito complexo. Nesses últimos dias que nós vivemos, Jesus está voltando. E muitas vezes nós estamos tendo desejo e aflorando esse desejo, para que esse desejo vai se tornando como uma floresta que vai crescendo, crescendo, crescendo e vai tomando conta de tudo, e onde debaixo dessa floresta não entra mais o brilho do sol. Então nós temos que fazer uma reflexão quanto a isso aí. Fazer uma reflexão. Nós precisamos ter em nossa vida o desejo do bem, o desejo de fazer a vontade de Deus. E matar a nossa carne, sacrificar a nossa carne. Não deixar a nossa carne dominar. Cada um tem uma personalidade, cada um com a sua personalidade vai formar o seu caráter, né? E as pessoas sempre culpam a sua personalidade, porque eu sou sanguíneo, porque eu sou melancólico, então eu ajo assim. Mas se você tem uma personalidade forte, você tem que dominar essa personalidade, tá? Como um vulcão, ali você vai aplacando para que essa personalidade não venha te atingir, porque o diabo, ele usa a nossa personalidade para distorcer o nosso caráter. E nós vamos ter um caráter corrompido, um caráter do anticristo, um caráter maldoso, um caráter fraudulento, um caráter que não é honesto, um caráter que não prega o amor, mas prega o ódio, um caráter não do diálogo, mas da ira, da contenda, da briga. Nós temos que saber, e a Bíblia fala, Paulo fala em Efésios, que nós, com o nosso desejo, nós temos que ser manso e humilde. Jesus disse isso em Mateus 11:28. Manso e humilde, tá? Então é isso que nós temos que fazer, tá bom? Se nós não fizermos isso, nós de maneira nenhuma alcançaremos a misericórdia de Deus. Que nós possamos ter consciência que precisamos melhorar a cada dia e não acharmos que somos perfeitos. No mundo em que as pessoas não querem melhorar, porque elas acham que o exterior dela é perfeito, mas na verdade o interior está destruído. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos guie no caminho da santidade, da reverência, do amor para com os nossos irmãos. Nós precisamos sermos complacentes com os nossos irmãos. Que nós possamos orar, Jesus está voltando, e que possamos estar preparados. Quando Jesus voltar, ou nós partirmos, que possamos encontrar o Senhor. Porque nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.